versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá, tudo bem? Começando mais um Violas, Versos e Prosas, trazendo sempre uma boa conversa, né? Uma boa prosa com grandes nomes da nossa música. Estejam eles onde estiverem, afinal de contas a gente faz esse programa com muito carinho, de forma remota, a vontade que dá é de trazer sempre para perto, né? Para a gente poder conhecer mais o artista, mas ao mesmo tempo é muito bacana a gente poder encontrar esses artistas aí por todo o Brasil, né? E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito querida, né, ele é cantor, compositor, escritor, multi-instrumentista, é o Wilde Robson. Seja muito bem-vindo, mesmo que de forma remota, né? Um dia, quem sabe presencialmente, né, Wilde? Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado, é uma honra estar aqui hoje. Maravilha! Antes da gente começar o nosso bate-papo, né, Wilde? Vou te apresentar brevemente, vou fazer aqui uma introdução para o pessoal conhecer um pouquinho, né, sobre você. Wilde Robson é um multi-instrumentista com talentos múltiplos na arte, conhecido como a lenda do underground e ex-líder da Space Bossa, basicamente um projeto musical que é um mix de música eletrônica com bossa nova, que esteve em lugares altos. A carreira solo de Wilde Robson não foi um plano, e sim algo que aconteceu sem querer. O Wilde foi passar um tempo no sítio do primo, quase sem comunicação alguma, levou o seu violão e sua gaita e ao ver ali vagalumes, ouvir o som dos grilos de noite, os cantos dos pássaros pela manhã, coisas que não se ouvem mais, né, nas cidades, a sua criatividade e memória afetiva foram acionadas de tal forma que o Wilde fez 3 composições novas que não cabiam na Space Bossa na época, por serem canções mais acústicas, e juntou 2 canções instrumentais que já havia composto. Então ele entrou em um estúdio de gravação caseiro e ali nasceu o primeiro EP de estreia, Histórias para Cantar. Com esse EP, Histórias para Cantar, foram aí se abrindo as portas para o pop com shows importantes de várias bandas grandes, de grandes nomes, e daí por diante o Wilde não parou mais. Sobre isso, né, e muito mais nós vamos conversar aqui com o Wilde. Muito bem, Wilde, que bacana, né? Que inspiração. Eu quero, antes da gente falar, né, sobre os seus trabalhos, eu quero que você compartilhe. Eu gosto muito de perguntar isso para os nossos convidados, porque serve de inspiração e de motivação para quem tem vontade, para quem está começando, né? Como é que foi a sua decisão? Como você descobriu que você realmente queria viver da música? Quando foi, com que idade você se descobriu assim no meio musical? Foi sem querer, uma professora chamada Maria Célia, ela descobriu que eu escrevia, depois ela descobriu também que eu tocava violão embaixo do bebedouro da escola. Sendo assim, ela me colocou no auditório para tocar para todos, se apresentar para todos os alunos, eu já tinha música própria e ela se assustou com isso. E aí eu encarei o público maior saindo debaixo do bebedouro, um bebedouro azul. Aí, depois, também sem querer, eu fui desenhar uma loja Fire Rock em Niterói. Eu não comprei nada, o cara tinha uma barraca na feira de artesanato, feira hippie de Ipanema, e me levou. E eu estava com violão acústico, tocando, né, na barraquinha, e o cara falou assim, e o representante lá, o organizador principal da feira, falou, você vai tocar ali. E aí foi o meu primeiro show com cachê. Tudo foi sem querer tanto na escola, como foi sem querer também no palco, e foi um cachê muito alto para um adolescente de 16 anos. Assim. Eu ganhei um dinheiro muito alto, que foi até meio difícil de mostrar para o meu pai. Aí e como é que foi? Aí eu achei que dava para viver de música. E como é que foi assim, com a sua família? Você tinha alguma influência? Alguém da família tocava alguma coisa? Gosta muito de música? Você teve esse incentivo, por exemplo, de algum membro da família ou foi algo realmente seu? Assim, tem várias partes. Minha mãe, meu pai tinha discos do rock rural. Mesmo meu pai sendo militar, ele fazia uma discoteca em casa para minha irmã não sair, aí fazia discoteca e chamava todo mundo para lá. Aí chegava a parte mais romântica do evento, aí rolava Clube da Esquina. Aí era o que atraía mais. Eu ficava próximo ao violão, próximo ao rádio. E aí, o que acontece? Minha irmã tinha um violão
e ficava em cima do guarda-roupa, e quando vinha o professor dela, quem estava prestando atenção na aula era eu, e eu tinha só 8 anos de idade. Aí eu pegava o violão escondido. Quando eu fiz 10 anos de idade, minha mãe comprou o violão da minha irmã e deu para mim, foi meu primeiro violão. Aí eu aprendi a tocar e minha irmã não. Ela que tinha um professor e eu prestava atenção na aula e acabei ficando com o violão. E aí, posterior a isso, e também tinha um clube, eu não podia ir, né? Eu era criança, mas eu morava num prédio. E desse prédio eu vi esse clube chamado Mangual, e do prédio da janela da minha casa dava para ver. E eu ouvi tudo. Mesmo quando meus pais me botavam para a cama, eu via o Raul Seixas, eu via todo mundo que ia lá, os Mutantes, a Rita Lee, todo mundo. Eu era criança e eu via essa galera. Talvez vou perguntar ao Zé Geraldo se ele vem aí. Ele deve ter vindo, porque veio essa galera toda. Que incrível, né? Que incrível essa ideia do seu pai. Não, mas a minha irmã queria ir na discoteca com meus primos e com as minhas primas. Aí meu pai era militar, aí já foi baterista, já foi radialista também, então militar. E minha mãe professora, né? Mas nessa época minha mãe nem professora era, minha mãe era dona de casa. E aí foi o primeiro lugar que eu morei depois assim, que eu nasci, né? Aí era uma parte de lá dava para ver o clube por cima sem pagar. Só que minha irmã ia, né? Aí meu pai ficava esperando, aí eu acordava a criança e ele ia deitado lá na cama. O som entrava todo para dentro de casa. E aí você, naturalmente, então, você de ouvido, você ia escutando, pegou o violão, sozinho você foi desenvolvendo? Fui desenvolvendo, e as aulas que minha irmã fazia, o exercício, eu não pegava, né? Que eu pegava o violão escondido. Eu fazia igual assistente, né? Eu pegava o violão, botava o banco em cima do outro, pegava o violão em cima do guarda-roupa. Mas sempre que o professor vinha, falava que o violão estava desafinado, porque estava mexido. Ele deixava afinado e ele afinava tudo de novo. E eu ficava cutucando e vendo os exercícios ali. Foi assim que foi meu início na música, nesse violão aí. E aí quando você começou, na adolescência, né, pelo que você explicou, já descobriu que você já ia tocar, já estava ganhando seu primeiro cachê, já estava rendendo. Aí seu pai falou, não, a gente entregou o violão para a pessoa errada. Aí eles te incentivaram, eles acabaram descobrindo que tinha um artista em casa. Foi isso. E ali eu ainda jovem, tinha uma discoteca chamada New York, que é também próximo, no meu bairro também, na lateral, no outro lado, ao contrário do outro clube, que depois fechou. Eles fizeram uma coisa com tanta tecnologia que tinha um estúdio embaixo dessa discoteca, que eu gravei minha primeira fita demo com a Space Boss, que era um projeto de música eletrônica, uma bossa nova. Eu levei era uma coisa mais eletrônica, mas ao mesmo tempo era algo que era um estudo musical, era um pouco coisa de jovem, né, para aparecer essas coisas, e sacar, chamar atenção, mas na verdade minha música nasce no violão. Então a carreira solo foi só voltar ao que era a verdade mesmo da minha música. Foi um aprendizado, um amadurecimento, vamos dizer assim, né? Tua experiência com a banda, com o grupo, que na verdade faz parte da vida de muitos músicos, né, Wilde? Muitos passam por esse momento, né, coletivo, né, de aprender, de montar uma banda, de ter um grupo, né, para poder ter essa parceria. E me levou em lugares altos, que eu toquei em palcos que muitas bandas nunca vão tocar, que é o Claro Hall, onde eu show Morris, tem Legião Urbana, Claro Hall e a Marina da Glória também, que é um lugar top, e outros palcos, Casa da Matriz, Mercado Mundo Mix, vários lugares que eu toquei, e era um sonho tocar, sabe? E o Space Boss também levou lá. Só que a música nasceu no violão e continua nascendo no violão, na gaita de boca. Muito bem, muito bem. Wilde,
A gente vai falar, vamos falar rapidinho da música que você escolheu, porque são várias, eu vi que o teu repertório é imenso, né? Você tem várias aí, músicas muito legais. Você escolheu Onde Senti que Me Amou, né? Primeira música para a gente encerrar aqui o primeiro bloco, que teve aí o seu primeiro incentivador, o Lô Miranda, é isso? Você quer falar rapidamente como é que você chegou nessa Onde Senti que Me Amou? Então, o Márcio Lô Miranda já era meu colaborador há muito tempo, né? Na época do Bossa, ele tocou com o Alceu Valença, trabalhou numa grande emissora, pode falar, professora? Pode. Globo, mais muitos anos na Rede Globo, tocou com o Alceu Valença no Rock in Rio, produziu de Sandy Júnior a Ivaninha, tocou Milton Nascimento, no disco Crooner, do Milton Nascimento, tocou com o Sérgio Dias, Arnaldo Batista, muita gente, assim, produziu muita gente, né? Emily, Gabriel Pensador, fez as trilhas sonoras da Diarista, Grande Família, da Globo Filmes, dos seriados, séries da Globo, e ele gostou da minha música, se identificou comigo, já tocou com o Ney Mato Grosso também, ele se identificou comigo e apostou de sempre estar ajudando. Só que como eu tinha feito um disco caseiro, eu falei, era antes da pandemia, falei, cara, eu vou apostar na minha carreira. Volto com o Space Bossa, fico com a carreira solo, cara, a sua carreira solo é muito legal. Falei, mas foi gravado no estúdio caseiro. Aí chamei o Ian Guedes, né, filho do Beto Guedes, para me produzir e acabei tocando com a banda, gravando com a banda do Beto Guedes atual, que é o Arthur Rezende, o Adriano Campagnani, tecladista do Beto, tinha acabado de morrer, eu chamei o Márcio Lô Miranda, que tocou o Orson Hammond, e para mim foi um sonho, e era para ser um disco chamado Amor Rural. Aí chegou a pandemia, aí a gente encerrou nesse single, a gente não retornou para o projeto, para o Amor Rural. Muito bem, vamos curtir então? Vamos mostrar para o nosso público esse seu primeiro sucesso que você escolheu, Onde Senti que Me Amou, e aí a gente vai para o intervalo e a gente conversa mais no segundo bloco sobre esses seus trabalhos. Pode ser, Wilde? Vamos curtir então, gente.
bem, Onde Senti Que Me Amou, linda música, Wilde, muito bacana, muito legal, realmente uma mensagem muito linda. A gente vai fazer o seguinte, a conversa tá boa, o papo tá bom, a gente vai para um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo, e já volta para conversar mais aqui no Violas, Versos e Prosas, tá certo? Bora lá, a gente já volta. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Mais do que abrir portas, ampliar oportunidades. Conheça o Fundo Patrimonial Amigos da Univale, uma iniciativa sem fins lucrativos que transforma doações em bolsas de estudo para milhares de pessoas. Acesse fundopatrimonialunivale.com.br e veja como participar. Fundo Patrimonial Amigos da Univale. Ensino superior para todos. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. E estamos de volta com mais Violas, Versos e Prosas. Sempre uma alegria a gente poder trazer grandes nomes da nossa música, compartilhar a história, né, desses grandes artistas, né, que estão alguns mais longe, outros mais perto, sucessos catarinenses, sucessos pelo Brasil todo. E o Wilde está aqui com a gente e aceitou esse convite muito especial. Ele que é multi-instrumentista, cantor, compositor, poeta, vai contar mais para a gente agora sobre isso, porque da sua música, dos seus versos, né, depois da pandemia, a gente falou, né, de como foi até a pandemia, né, e foi difícil para todo mundo, né, Wilde? Vários artistas tiveram que parar muitos dos seus projetos, se readequar, né, foi difícil para todo mundo, mas você teve um lado muito positivo, imagino eu, porque da sua inspiração, das suas letras, né, das suas músicas, acabou surgindo essa ideia do livro, né? Acabaram descobrindo o lado poeta do Wilde Robson. Conta pra gente, Wilde, como é que foi isso? Na verdade, foram duas coisas muito legais, né? Entrei com um selo que distribui pelo Warner Music Brasil com essa música, Onde Senti Que Me Amou, nem foi o disco, né? Foi um single. E eu lancei um livro também na pandemia, chamado Poemas de uma Lenda. Esse livro é muito especial, que ele é de uma editora de São Paulo, e aí basicamente é um livro de poesia e letras músicas compostas por mim. Tem a sinopse do Leon DeWood, né, guitarrista de Tim Buckley foi pai de Jeff Buckley, ambos já morreram, uma lenda do folk, o Tim Buckley, o Jeff Buckley, uma lenda do rock alternativo dos anos 90. E eu acabei ficando na mira aí de uma porção de fãs do Tim Buckley, do Jeff Buckley, que tem me procurado, assim, de muitos gringos, mas por causa do Leon DeWood, que está vivo, que é o guitarrista, né? E assinou a sinopse. Dentro do livro tem Ian Guedes também, que escreveu um texto sobre mim. Tem a Ana Camelo, mãe do Marcelo Camelo, do Los Hermanos, que é artista plástica, né? O Los Hermanos começaram. A galera da minha geração de músicos. Tem Guto Goff, do Barão Vermelho, que também foi um cara que sempre apoiou minha carreira. Clemente dos Inocentes, da Plebe Ruim. E tem aí eu chamei um cara que é o Victor Gomes, que ele era poeta e era o jornalista lá do blog da Feira Hippie de Ipanema, onde eu comecei, eu resolvi botar ele no meu livro, na minha história. Aí é um livro de poema, né? Poesias de natureza, de amor e natureza. Que maravilha, que maravilha. E você, depois desse livro, imagino que você tem inspiração para outros, né? Ou não? Quem começa não para mais, né? Não paro mais, não. Deve ser um outro autobiográfico. Tem um filme do livro também no YouTube, né? Quem quiser dar um spoiler lá, tem um filme do livro, que é bem bonitinho. Feito pelo Murilo Carvalho, jornalista também da Rede Globo, mas lá de Brasília. Ele ajudou, eu mandei o material todo e a gente foi fazendo junto, nós dois fizemos juntos. Eu dirigi e ele fez tudo, né? Aí tem parte que eu falo, né? Que eu narro, tem parte que ele narra. E o filme é bem bonito. Que maravilha! E paralelamente você foi escrevendo, foi produzindo e continuou produzindo também as suas músicas, porque vieram outras depois, né? Vieram e tem até muitas outras, mas e, assim, eu dei um tempo
por causa do falecimento dos meus pais, perdi pai e mãe há um ano atrás, e aí tive que organizar, aprender a cozinhar, aprender a fazer uma opção de coisas e tomar conta, né? Pagar as contas. E aí eu comecei, eu estava tocando folk, né? Gaita e violão. Aí eu comecei a ir com o Homem Banda. Tentei montar banda, mas com essa crise política que está acontecendo, as guerras, tudo que está afetando o Brasil, eu fui tentar fazer banda, mas meus amigos, a maioria estão vendendo instrumentos. Amanhã, inclusive, eu vou conversar com um cara que toca viola caipira, espero que ele se toque, ficar comigo trabalhando, porque as pessoas estão vendendo os instrumentos. E aí está muito triste essa situação, essa cena, esse cenário das pessoas desistirem. Aí eu não poderia parar e comecei a tocar com bumbo no pé, panderola no outro, violão, gaita. E é incrível quando a gente vê seus vídeos, realmente quem tiver oportunidade, viu gente, também de seguir, depois no final a gente vai passar o Instagram do Wilde, ele é incrível, gente, é multi-instrumentista mesmo, né, a gaita, violão, você agrega tudo, né, na sua apresentação, tudo que você puder ali, você agrega no teu show, né? Sim. E eu acabei vendendo, né, um ensaio, e aí eu faço um ensaio aberto, porque Casa de Ferreira Espeto de Pau tem uma sala de ensaio, e não vou lá ensaiar. Aí eu falei, cara, eu tenho que estimular. Aí eu fui ensaiar em público. E o cara comprou ideia, pagou o cachê, meu amigo, né, que é português, Marcos Fortunato. E aí tá dando super certo, tá cada vez mais cheio. Aí tá cada vez mais cheio o ensaio. E aí sim, deu certo. Mas eu tenho outras músicas, inclusive, eu já trabalhei, né, com a banda do Beto Guedes, Márcio Miranda, o Ian Guedes, né, que é o filho do guitarrista do Beto Guedes. Trabalhei com o Claudio Nucci, que é o meu padrinho na música, né, do Boca Livre. Tem o Cook Stolaski, que toca com o Zé Cabaleiro, com Karnak, toca como Legusta, Chico César, e ele é baterista da banda Altas Horas. Tem o Daniel Martins, baixista do Lobão, do Benfo, de opção de banda. Esse é meu amigo, não mesmo, está perto toda hora, está sempre perto. Grande músico também, todos são meus amigos, mas ele é um próximo. É muita gente, né, Wilde, que você conhece. Eu quero que você conte pra gente, eu já vi que o teu círculo aí, né, musical, artístico é imenso. Eu quero que dê tempo de você contar pra gente. Oi. Tem uma Augusto Renato Sagrado, e eu vou lançar músicas com ele ainda, mas já estão gravadas. E aí tem duas guitarras que ele já gravou já das próximas músicas aí. Tem o Lirinho também, tem o Elinho, aí tem uma galera. Muita gente, né, Wilde? E eu queria que você contasse pra gente, Wilde, para dar tempo, porque é muito legal, a tua história é incrível, né? A gente teria que ter, acho que, horas aqui de programa para dar conta de contar essa tua história incrível. Conta pra gente como é que surgiu a segunda música que você escolheu, né? Eu Sigo em Paz, uma música também muito linda. Conta pra gente como é que foi a produção dessa música, como é que você chegou nessa inspiração, a música que você escolheu para encerrar o programa de hoje. Quando meus pais faleceram, aí eu acabei tendo uma base de apoio, uma base de apoio muito forte. Aí quem me ligou, né, durante esse momento bem trágico e triste foi o Blunt, né, o Blunt Van Gogh do Cogumelo Plutão. Inclusive ele está no Sul, está em Porto Alegre. Ele vai de vez em quando aí também em Santa Catarina. E o Blunt falou, e aí, Yuri, como você tá? Eu falei, cara, meu pai e minha mãe morreram. Aí eu falei, sim, o contrato da Warner tá expirando, tá acabando. Pô, se acabar aí, eu tô no selo Holiday e distribuído pela Virgin Records, né, Universal Music Group. Aí eu falei, pô, legal. Aí ele me apresentou ao Fel Rios, que é o baterista da banda, que toma conta da parte do selo. E era para ter um número muito grande de música, só que minhas músicas estão agregadas em outra agregadora. Aí, do nada, eles ouviram a música lá e quiseram um single. Eles não lançam single, eles só lançam
logo uma quantidade maior de músicas. E então lançou esse parte. Aí eu escolhi, né, Onde Senti Que Me Amou, que foi a música que me botou no selo da Warner, e escolhi Eu Sigo em Paz, que foi a música que me colocou no selo da Universal Music Group e que me transmite o Homem-Banda ali, que eu tô sozinho, tô com a gaita. Aí depois o Marcelo Miranda fez os ajustes, a gente vai relançar, aquilo ali é um webclip, a gente vai lançar um videoclipe mesmo dessa música. Vou dar um spoiler, ele vai começar de e vai começar de desenho animado e vai virar, eu vou me transformar, né, ali. E o bumbo ficou mais forte, o bumbo e a panderola, porque aí é um Homem-Banda atuando. Então, teve esse lançamento, vai ter um relançamento dessa música com um clipe novo. Que maravilha, que coisa boa, né? Então os planos aí para esse ano estão incríveis. Aí já deu spoiler do que vem. Tá. Inclusive a música que eu te enviei, da rádio também, né? Que aí tem a rádio, vou aproveitar a rádio. Já tá com a panderola, já é uma banda. O Eu Sigo em Paz, a canção Eu Sigo em Paz, isso aí já é o que é o novo que eu tô fazendo. Mas eu devo colocar o Marcelo, que eu vou conversar amanhã, que é o viola caipira, e vou botar um baixo elétrico e um baixo acústico. O baixo elétrico tem dois, que não pode ser o Elinho e o Marcelo Palhetto, ali em São Paulo, para vir morar aqui, para poder a gente trabalhar junto. O Marcelo Palhetto, porque também tocam muito, né? E eu tenho que ter reserva a carreira solo, né, banda. E o Israel, que toca baixo vertical. Aí eu quero fazer um negócio bem bonito. Maravilha, que maravilha. Nossa, passa muito rápido, né, Wilde? Olha, a gente vai ter que combinar mais uns 10 programas para contar toda a sua história incrível, gente, porque, olha, além de tudo, viu, o Wilde tem uma história muito bacana que a gente, né, oferece, dá aulas de violão, guitarra, né, bateria, contrabaixo, percussão, curso de desenho, musicoterapia, né, quase de graça aí, dando oportunidades, né, para a comunidade, para novos artistas, né, sem fins aí partidários, né, com verbas, né, enfim, você é um verdadeiro artista independente, autoral, que faz aí muito, né, e que traz aí toda a sua beleza, né, artística, natural, seu talento aí para toda a comunidade, né? E assim, eu sou muito assim, né? Tenho muito contato com o pessoal do clube, né? Encontrei o Lobos, encontrei o Flávio Angelini, trabalhei com o pessoal. O cara que desenhou a capa do disco do Beto Guedes fez um desenho também dentro do meu livro, de Abel. Ele que fez a capa do disco Sol de Primavera. Mas só que as pessoas começaram, quando ouviram Eu Sigo em Paz, a me comparar com o Zé Geraldo. Eu falei, outro mineiro, só que eu sou carioca, né? Boca e a gaita. E eu pensei, e eu já tinha ouvido isso há muito tempo, sua voz parece com o Zé Geraldo, ficava aquilo ecoando. Quando eu fui procurar, e de fato eu me apaixonei pelas músicas, pelas canções dele, que é bem simples, de amor, poesia simples igual a minha. E aí o Valdir, né, me enviou esse livro, né? Sim. Que é muito lindo, né? Fala a história dele, né? Como fã, a visão dele como fã sobre o Zé Geraldo. Eu estou degustando aqui e ouvindo. Maravilha. E vai vir bastante referência também, né? Tanto a gente ouvia cada... Maravilha, maravilha. Wilde, agradeço demais, imensamente, sua participação aqui hoje. Passou muito rápido, mas foi muito bacana, muito legal a gente poder conhecer um pouco da sua história. E quero agradecer a todos que estão nos acompanhando em mais um Violas, Versos e Prosas, trazendo sempre aí novidades e pessoas incríveis, né, com histórias maravilhosas. Quer conhecer mais o Wilde? Vai lá no Instagram. Ó, vai aparecer aqui na tela para você, Wilde Robson Oficial, tudo junto, @Wilde Robson Oficial. Vai lá, entra em contato, contrata para shows, conversa lá com o Wilde. Tenho certeza que vocês vão amar, como a gente amou aqui, conhecer um pouco da história dele. Não se esqueça também, siga a gente nas redes sociais, pode ficar à vontade, Univale FM e também
Univale TV. Wilde, obrigada mais uma vez, tá certo? A gente vai conferir agora para encerrar o programa a sua música, né? Eu Sigo em Paz. Obrigado. Um grande abraço para você, meu querido. Até a próxima, viu? Até breve. Até breve, até breve, até breve. Obrigada, gente. Até a próxima Violas, Versos e Prosas. Beijo. Eu sigo em paz por onde eu vou pela estrada da minha fé. Confesso que errei, sei que esperança vou encher o pulmão de ar pra dizer que o amor é eterno. Estava triste no meu lugar, mas decidi declarar. Poderia desistir, mas eu decidi chorar, e o acalanto me alcançou pra dizer que o amor é eterno. Confesso que errei, sei que esperança vou encher o pulmão de ar pra dizer que o amor é eterno. Violas, versos e prosas no universo do